Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nosso Deus. Temos tantos motivos, tantas razões para fazer isso. E hoje, especialmente, porque é Dia das Mães, e nós podemos celebrar o Senhor, que nos deu mães, que concedeu a graça de tantas irmãs aqui serem mães, avós, mulheres de Deus. Nós queremos celebrar ao Senhor por conta disso nesse dia. Vamos iniciar então o nosso culto público fazendo uma oração ao Senhor. Queremos agradecer-te, ó Deus, pois vemos a tua bondade sobre as nossas vidas. Vemos a tua graça, o teu favor sobre nós. Mesmo sendo pecadores, o Senhor concedeu-nos a salvação em Cristo Jesus. Celebramos-te também, ó Deus, pelas mães da nossa igreja, pelas nossas mães. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos dado momentos preciosos com essas mulheres e nós somos muito gratos a Ti por todas as irmãs, mães, avós que o Senhor tem abençoado, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos por isso, ó Deus, e que neste culto o Teu nome seja exaltado em gratidão ao que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero dar um aviso a partir do dia 23, aliás, no dia 23, nós teremos um terceiro culto. Já temos o culto às 9 da manhã, temos o culto às 6h15 e no dia 23 de maio nós teremos um terceiro culto que é para a gente conseguir atender mais irmãos que queiram participar dos nossos cultos. E especialmente nós queremos convidar os irmãos idosos para esse culto. Vai ser à tarde, às 4 da tarde. Tem muitos irmãos idosos que ainda não conseguiram retornar para o nosso ajuntamento. E nós então queremos convidar esses irmãos para esse culto à tarde, às 4, seguindo todos os protocolos, mas para que estejamos juntos aqui também para cultuar ao Senhor. Então, no dia 23, nós estaremos avisando, informando mais os irmãos até essa data, para que os irmãos se preparem para estarem conosco aqui. Vamos cantar ao Senhor nesse momento e aproveitar para um momento de ofertório. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, por favor, esse é o momento que você poderá trazer aqui à frente e nós vamos dedicar ao Senhor o que Ele tem nos dado. Por favor, coloque-se em pé para cantarmos.
orar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado o pão de cada dia, Senhor, e agora nós agradecemos pela oportunidade de contribuir com a Tua obra, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor abençoe esses recursos para que sejam utilizados com sabedoria, ó Deus, para a expansão do Teu reino, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós te pedimos por aqueles irmãos e irmãs que estão, Senhor, desempregados e sem condições de ofertarem e participarem da Tua obra. Que o Senhor abra portas, ó Deus, e abençoe a vida destes irmãos, para que muito em breve eles possam também participar de tudo isso que o Senhor tem nos dado. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Vou chamar o pastor Waldenberg aqui para orar pelas mães da nossa igreja. Então, pastor Waldenberg. Paz e graça, meus irmãos. Parabéns às mamães, as que geraram filhos no útero, as que geraram e geram no coração, aquelas que por conta de uma perda assumiram a maternidade e a paternidade sozinhas. Eu sei que é um trabalho dobrado. Parabéns. Eu queria só ler um texto com a permissão do pastor. E orar. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Só tem um amor que é comparável ao amor de Deus. É o das mães. É incompreensível mesmo. É profundo. E esse dia faz jus à nossa homenagem. Deus abençoe. Deus abençoe. Ouça as orações de vocês. Quero convidar as irmãs, não só as mães que geraram filhos no útero, mas as que geraram no coração, a que fiquem em pé. Eu queria orar por vocês. Isaías diz que são mais os filhos da que não gerou no útero do que das que gerou no útero, né? Palavra do nosso Deus. Bom Deus, por meio de Jesus, teu servo, junto com toda a igreja, se apresenta ao Senhor por meio de Jesus. E nós queremos hoje reconhecer a tua bondade, reconhecer a tua misericórdia nesse mistério que é a geração de uma vida nova dentro de uma outra vida. Maravilhoso, incompreensivelmente maravilhoso. Nós reconhecemos isso como bondade do Senhor. Uma vida que carrega outra vida dentro de si para a vida inteira. 9 meses dentro da carne, o resto da vida dentro do coração. Nós te bendizemos por isso e agradecemos ao Senhor estas mães dedicadas e valorosas que abrem mão de si, dos seus planos, dos seus projetos, em favor de gerar um filho e ensinar os teus caminhos e princípios para ele. Algumas que aqui estão, ó Deus, outras que participam pela internet
geraram filhos no útero ou geram ainda no coração, que o Senhor as abençoe. Ouça as suas orações e abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado, irmãs. Vamos continuar louvando ao Senhor. Chamar aqui a nossa equipe de música, junto com a orquestra. Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Dia, irmãos. Observando as mães de bebês, nós percebemos que, geralmente, elas são muito atentas a tudo que o filhinho faz, né? E logo compartilham com a família cada pequena conquista desse bebê. O primeiro sorriso, quando ele começou a sentar, quando ele começou a engatinhar, os primeiros passinhos são uma alegria, né? Comemoram até quando o bebê arrota depois de mamar, não é bom? Ai, arrotou, que bom, né? Tudo as mães comemoram. E essa comemoração pequenininha das coisas do dia a dia faz com que aquele peso das noites mal dormidas, da quantidade de fralda que vai trocar, tudo aquilo fica pequeno perto das alegrias que a gente tem contando cada conquista dos nossos filhos. Então, eu gostaria de convidá-los a ficar em pé, para a gente se inspirar nessas mães e cantar, né? Contando cada bênção que a gente também recebe nos nossos dias, e às vezes a gente para de prestar atenção nessas pequenas bênçãos, não tão só nos bebezinhos, estão nas nossas vidas também, né? Então, vamos contar essas bênçãos cantando, né, para testemunhar o grande amor e o cuidado que Deus tem para conosco todos os dias. Senhor, em Efésios 5, 18 a 20, diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar graças a Deus por cada bênção que nós recebemos.
Amém. Louvado seja o Senhor. Quanto temos de agradecê-lo, quantas bênçãos recebidas. Nós vamos, antes da mensagem, ter um momento de interlúdio em que a orquestra tocará uma canção. E eu quero, nesse tempo, dedicar para que nós oremos. Eu gostaria de convidar você que tem mãe, que tem vó, a orar pela sua mãe, pela sua avó. Você que não tem mais mãe ou vó, pode orar por alguma mãe que você conhece nesse momento, alguma irmã preciosa que precisa de oração. Enquanto a orquestra toca, nós vamos ter esse momento de oração silenciosa. Então, depois nós teremos o sermão. Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão no salão, por conta das regras e do momento que vivemos, muitos irmãos estão no salão participando do nosso culto também. Estamos tendo que fazer essas divisões para que demos bom testemunho, zelemos pela saúde, o cuidado que a pandemia nos exige e continuemos glorificando a Deus. Mateus capítulo 5, temos trabalhado um pouco sobre esse sermão que Jesus fez e foi registrado para nós pelos evangelistas. E hoje nós vamos trabalhar o verso 7, Mateus 5, verso 7, falando dos misericordiosos. Diz assim o texto: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos muito gratos por esse tempo de alegria, tempo de celebração ao Senhor. E agora pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como temos trabalhado, irmãos, as bem-aventuranças são
a forma como o Senhor nos mostra o caminho da verdadeira felicidade. Uma felicidade que não é segundo o mundo, mas é segundo o próprio Deus. Uma felicidade verdadeiramente feliz. Aquele que tem essas coisas, ou aquele que é isso que o Senhor Jesus está dizendo, de fato, é considerado por Deus verdadeiramente feliz, ou verdadeiramente abençoado por Deus. Isso mostra para nós que esta felicidade segundo Deus é muito diferente da felicidade segundo o mundo, uma vez que a felicidade segundo Deus valoriza coisas que a felicidade segundo o mundo não valoriza. Por exemplo, nós vimos que para Deus verdadeiramente feliz é aquele que se humilha diante dele e que é humilde de coração. Para Deus, verdadeiramente feliz é aquele que lamenta e chora e se arrepende dos seus pecados e pela situação do pecado no mundo ao seu redor. Nós vimos que a verdadeira felicidade está com aqueles que confiam tanto em Deus que não têm desejo de reivindicar os seus próprios direitos e são considerados mansos por Deus. Nós vimos também que a verdadeira felicidade passa por aqueles que buscam em primeiro lugar a justiça de Deus ou a retidão segundo Deus, em vez dos próprios sonhos e da própria vontade. Veja como a felicidade segundo Deus é completamente distinta da felicidade do mundo. E hoje nós vamos trabalhar que o caminho da verdadeira felicidade passa por aqueles que são misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Tenho certeza que as mães aqui presentes e os filhos aqui presentes e todos nós, os que estamos aqui, seremos mais abençoados à medida que formos mais misericordiosos. Mas para então entendermos esta bem-aventurança, precisamos olhar para Deus, que é a fonte da verdadeira misericórdia. Toda misericórdia vem de Deus. Não há misericórdia que surge no próprio homem. Não há misericórdia que surge em nós mesmos. Toda a misericórdia vem daquele que é considerado nas Escrituras o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então eu quero meditar com os irmãos observando alguns versículos e como a Escritura fala sobre esta grande misericórdia de Deus. Êxodo 34, 6, naquele episódio em que o povo de Israel tinha sido alvo da misericórdia de Deus, tinha saído da terra do Egito, mas ali no pé do monte, enquanto Moisés sobe, o povo decide adorar ao bezerro de ouro. Naquela situação, Deus fica irado com o povo e o povo quase é destruído. Mas Deus ouve a oração de Moisés e decide agir com misericórdia para com o povo. Então Moisés diz, Êxodo 34, 6, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Veja como é a misericórdia de Deus. O povo merecia o castigo, o povo merecia a condenação, porque era idólatra, mas Deus decide agir com misericórdia e poupa e preserva a vida daquele povo. Salmo 40, versos 6 e 7, Davi, falando ao Senhor, orando a Deus, diz, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo as tuas misericórdias. Davi pede para, quando Deus olhar para ele, não se lembrar das transgressões, não se lembrar dos pecados, mas se lembrar de Davi, por meio das misericórdias. A Bíblia é clara ao falar sobre as misericórdias. A Bíblia está recheada das misericórdias de Deus. Certa vez Jesus estava andando na cidade perto de Jericó
e na entrada ou na saída da cidade, um homem cego passa a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão passando, acompanhando Jesus, e aquele homem passa a gritar mais alto e mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história é registrada para nós em Marcos capítulo 10, verso 48, diz que Jesus para e chama aquele homem, e Jesus então tem misericórdia dele, e aquele que era cego passa a enxergar. Jesus age com misericórdia diante daqueles que estão na miséria do pecado. Efésios capítulo 2 vai mostrar para nós a realidade de como Deus agiu com misericórdia. O texto diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos antes, segundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a Escritura diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os que não conhecem a Deus são. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja a misericórdia de Deus, o quanto é ampla, o quanto é rica, o quanto é abundante. Tito, capítulo 3, verso 5, vai dizer para nós que nós não fomos salvos pelas nossas boas obras, pelas nossas boas ações, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador do seu Santo Espírito. E assim, nós fomos alvo da misericórdia de Deus. Nós fomos encontrados por esta grande misericórdia. A misericórdia de Deus é aquele atributo, é aquela qualidade de Deus que se manifesta em meio à miséria do pecado. É assim que a misericórdia se manifesta. A misericórdia se manifesta quando nós, os pecadores, nos encontramos naquele estado lastimável, naquele estado miserável, naquele estado triste que o pecado nos coloca, em condenação, em separação de Deus, naquele estado em que não há nenhuma esperança para o ser humano. É nesse ponto que a misericórdia de Deus nos alcançou. É esta misericórdia que nos transformou, é por causa desta misericórdia que nós fomos salvos. Deus se coloca no lugar do pecador. É isso que é a misericórdia, um ato de compaixão, de bondade de Deus, ao se colocar no lugar do que sofre, no lugar do aflito, no lugar do miserável. E Deus fez isso enviando Jesus Cristo para se colocar no lugar dos pecadores. Esta é a expressão máxima da misericórdia de Deus por nós. Portanto, nós fomos alvo da misericórdia de Deus. E aqui eu quero fazer uma pequena distinção que a Bíblia faz entre a misericórdia e a graça de Deus. A Bíblia fala que Deus é gracioso e Deus é misericordioso. A graça e a misericórdia de Deus são os dois lados, são dois lados da bondade dele para nós. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Por um lado, nós temos a misericórdia, onde Deus não nos dá aquilo que merecemos. Nós merecemos a condenação pelos nossos pecados, porque Deus disse lá para Adão e Eva: não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte, é a separação de Deus, é estar debaixo da ira justa de Deus. Esta é a condição natural. É isso que nós merecemos, meus irmãos. Mas Deus age com misericórdia e em vez de nos condenar, em vez de derramar ira sobre nós, Deus
age com misericórdia, Ele não nos trata segundo nós merecemos, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, Ele é misericordioso. Este é um lado da moeda. E o outro lado é a graça, que é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A graça e a misericórdia, então, atuam juntas para que Deus não nos dê aquilo que nós merecemos, a condenação. E então Ele age com graça, nos concedendo o perdão que nós não merecemos. Para ilustrar isso, eu gosto de pensar em Davi no Salmo 51. No Salmo 51, Davi apresenta para nós, rasga para nós o seu coração. Ele tinha cometido pecado diante de Deus. Ele olhou para uma mulher que não era sua, desejou aquela mulher e, mais do que isso, tomou aquela mulher para si e adulterou com aquela mulher. O problema é que aquela mulher era casada. Então Davi arma um plano para assassinar o marido daquela mulher, casar-se com ela e ocultar o pecado. É isso que Davi faz. E segundo a Escritura, segundo a própria lei que o Senhor tinha dado a Moisés, Davi merecia primeiro morrer porque cometeu adultério. E o adultério era condenado na antiga aliança com a morte do pecador. Embora nós não temos registros na Escritura de que isso tenha acontecido, essa era a prescrição bíblica para o adultério. E para o assassinato, da mesma forma. O assassinato deveria ser pago com a própria vida. Portanto, era isso que Davi merecia. Isso seria justo se acontecesse com Davi. Mas no Salmo 51, verso 1, olha como Davi começa. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi se refugia na misericórdia de Deus. Quando Deus decide não nos dar aquilo que nós merecemos e se compadece de nós, assumindo o nosso lugar em Cristo Jesus, então Deus agiu com misericórdia para conosco. A misericórdia de Deus é grande. A misericórdia de Deus é abundante. Todo aquele que busca a misericórdia de Deus encontra em Cristo Jesus. Você já encontrou essa misericórdia? Você já foi alvo desta grande misericórdia de Deus? A Escritura nos mostra um caminho excelente, onde Deus enviou Jesus para tomar o nosso lugar, para receber a nossa condenação, para que nós fôssemos alvos da misericórdia de Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, foi isso que aconteceu com você. E é por isso que você se torna filho de Deus. E é por isso que os teus pecados são perdoados. E é por isso que Deus não te trata segundo os teus próprios pecados. Porque você foi alvo da misericórdia de Deus. Você já foi alvo desta misericórdia? Se a resposta é não, então eu quero convidar você a crer no Senhor Jesus, a se arrepender dos seus pecados e a confiar nele para que você seja salvo e seja alvo desta misericórdia. E se a resposta for sim, meu irmão, minha irmã, então celebre a Deus por esta grande misericórdia. Diga como o salmista: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembre-se da misericórdia do Senhor, lembre-se de que Ele agiu com misericórdia para contigo, lembre-se de que Ele é rico em misericórdia. E adore ao Senhor, e celebre ao Senhor, e jamais se esqueça da grande misericórdia pela qual você foi salvo e pela qual você foi alcançado. E por que eu estou dizendo tudo isso sobre a misericórdia de Deus? Porque o texto que lemos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E quem são então os misericordiosos? O texto diz: bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles
que compartilham a misericórdia que receberam de Deus. Estes são os misericordiosos. Por isso, é impossível você ser misericordioso sem entender a misericórdia de Deus. Se você não compreender a misericórdia de Deus, você não vai ser misericordioso. Quanto mais nós compreendermos esta misericórdia, quanto mais nós crescermos no conhecimento, em experimentarmos misericórdia de Deus, mais nós poderemos ser misericordiosos. Porque os misericordiosos são aqueles que receberam misericórdia de Deus e agora passam essa misericórdia aos outros. Os misericordiosos são aqueles que passam a enxergar o outro a partir da misericórdia que receberam de Deus. Estes são os bem-aventurados, estes são os misericordiosos. Vamos entender a misericórdia a partir daquele exemplo da parábola do credor incompassivo. Jesus conta essa parábola em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Ele conta a história de dois homens. Um deles tinha uma dívida enorme diante do rei, uma dívida que seria impagável. Uma dívida que ele poderia trabalhar a vida inteira e jamais conseguiria pagar a dívida. Então esse homem é levado diante do rei. E lá diante do rei esse homem chora, suplica, se ajoelha. E o rei então perdoa a sua dívida. E aquele homem sai sem dívida, justo, perdoado. E aquele homem então se encontra com o empregado dele ou com o servo, juntamente com ele, que lhe devia uma quantidade muito, muito inferior àquilo que ele devia ao rei. E então aquele empregado se curva diante dele, implora, suplica, mas aquele homem que recebeu o perdão age sem misericórdia e manda o seu empregado para a cadeia até que a dívida fosse paga. Então, Jesus disse que o rei fica sabendo o que aconteceu e chama aquele homem e diz: homem mau, homem perverso, eu te perdoei de uma dívida enorme e você não é capaz de perdoar uma dívida muito menor. Então Jesus disse para nós que aquele homem então foi mandado para a cadeia até que pagasse toda a dívida. Prisão perpétua. E Jesus então explica o que ele quer dizer com isso. Verso 35 do capítulo 18. Assim vosso Pai Celeste o fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Isto é o que Jesus está ensinando. Se você foi alvo da misericórdia, essa misericórdia não pode ficar parada em você. Essa misericórdia tem que ir adiante, tem que ser transmitida, tem que ser compartilhada com os outros. Porque senão você de fato nunca foi alvo da misericórdia de Deus. Senão você não entendeu o que é a misericórdia de Deus. É como o Mar Morto. Todos nós sabemos desse mar ali naquela região próxima a Israel. Ele é considerado Mar Morto porque quase nenhum peixe consegue viver nele. Porque aquele mar só recebe as águas do Jordão e não tem para onde jogar água. A água fica represada e a água se torna tóxica, a água não permite vida ali, porque ele só recebe, ele não compartilha nada. E ele morre, e ele mata. Assim é aquele que não passa a misericórdia adiante. Assim é aquele que não transmite aos outros a mesma misericórdia que recebeu de Deus. Você vai morrendo por dentro, você vai apodrecendo por dentro, você vai perdendo vida, você vai secando, você vai perdendo vigor, enquanto você não compartilhar a misericórdia que você foi alvo e que Deus te alcançou com ela. Por isso, o misericordioso é aquele que recebeu misericórdia e que compartilha aquilo que recebeu. Veja, compartilhar a misericórdia não é perder nada, irmãos, porque a misericórdia não pertence a nós. A misericórdia que nós temos não veio de nós, mas veio do próprio Pai das misericórdias. Não é nosso, nós simplesmente pegamos e passamos adiante. É quase aqui, deixa eu dar uma ilustração,
talvez pobre, é quase como os filhos que Deus deu às mães. Deus concedeu filhos a vocês, mães, para que vocês pegassem, cuidassem, protegessem e depois passassem adiante para que eles constituam famílias e sejam uma bênção. Essa ideia, se a mãe quer proteger o filho de tudo e de todos e não deixa o filho sair, isso vai fazer mal para o próprio filho. Essa é a ideia da misericórdia. Nós estamos recebendo misericórdia dia após dia, misericórdia sobre misericórdia. Então nós devemos compartilhar, passar adiante aquilo que nós recebemos de graça de Deus, a grande misericórdia do Senhor. Então, como nós podemos fazer isso na prática? O que é ser ou como ser misericordioso na prática, na nossa vida prática, irmãos? E aqui eu quero meditar rapidamente com vocês, pensando em algumas coisas. Uma delas, que eu já falei, é a pessoa misericordiosa perdoa os que pecam contra ela, porque ela foi perdoada por Deus. A misericórdia é manifestada no perdão. Você é alguém que perdoa ou você é alguém que segue aquele princípio de comigo se erra uma vez só? Tem gente assim, se errou comigo, se falhou comigo uma vez, acabou a relação, acabou, não tem mais chance de restauração, comigo é uma vez só. A misericórdia de Deus não está presente nessa pessoa, porque o Senhor dia após dia tem agido com misericórdia em relação a nós. Se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados, se o Senhor decidisse conceder a nós aquilo que nós merecemos, nós não estaríamos aqui. Por isso, irmãos, o perdão é a expressão clara da misericórdia. Alguém que entendeu o Evangelho não pode reter o perdão. Alguém que entendeu o perdão de Deus não pode reter mágoa no coração. É preciso perdoar. Quantas famílias sofrem por falta de perdão? Quantas famílias hoje estão amarguradas, tristes, as pessoas não conseguem se olhar mais, não conseguem rir juntas diante da mesma mesa, não conseguem fazer coisas juntas porque não há perdão. Quantas mães choram hoje porque não há perdão. Veem os seus filhos brigados uns com os outros. Quantas famílias têm sofrido? Portanto, irmãos, a misericórdia é manifestada claramente no perdão. E o perdão que nós damos a partir da misericórdia é aquele que não traz mais as coisas do passado. É aquele que simplesmente decide olhar para o outro, não a partir do que o outro cometeu contra você, mas a partir do perdão que Deus concedeu a você. Então, quando você olha, você não olha mais para a pessoa com aquela atitude, aquele pecado diante dos seus olhos. Você, num sentido, você joga para trás da sua cabeça. Você olha para aquela pessoa diretamente. É isso que o perdão faz. E o perdão é fruto da misericórdia de Deus. Como você lida com aqueles que têm pecado contra você? Você tem perdoado? Você tem agido com misericórdia? A misericórdia também se manifesta na bondade quando tratamos aqueles que ainda estão na miséria do pecado. A misericórdia se expressa em bondade. É interessante o texto de Tito, capítulo 3. O irmão não precisa abrir, mas Tito, capítulo 3, fala para nós tratarmos com respeito, e mais do que respeito, sermos cordatos e tratarmos bem as autoridades. E a razão pela qual nós devemos tratar bem as autoridades, o verso, vai dizer assim, o verso 3, lembra-te e se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém, não sejam altercadores, ou seja, pessoas que discutem o tempo todo, mas sejam cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também antes
éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim. Portanto, quando nós devemos olhar aquele que é ímpio, aquele que não encontrou ainda a misericórdia de Deus, nós devemos nos lembrar que nós éramos assim também. E devemos olhar com misericórdia a estes que hoje ainda andam em escuridão e em trevas. Este olhar de misericórdia produz bondade. Em vez de ver o mal das pessoas, você pode ver aquilo que é bom. Em vez de criticar as pessoas, você pode reter para você e orar por aquela pessoa. Em vez de pagar o mal com o mal, você pode pagar o mal sendo bondoso com aquela pessoa, porque ela hoje caminha em trevas, caminha no pecado como você antes de Cristo caminhou. E antes de Cristo agia assim. Portanto, a misericórdia se expressa em bondade para com os outros. A misericórdia também se expressa em nós nos colocarmos no lugar do outro e agirmos com compaixão para aliviarmos as dores e os sofrimentos dos outros. Isto é, agir com misericórdia. A igreja do Senhor sempre foi farta em obras de misericórdia. A igreja e nós crentes somos chamados às boas obras, a agirmos com misericórdia para aqueles que sofrem. É assim toda a história da igreja. Irmãos, diante das pandemias do passado, os crentes foram aqueles que, em vez de fugirem da pandemia, agiram para socorrer aqueles que estavam sofrendo diante da pandemia. Diante dos sofrimentos, nós devemos ser os primeiros a agirmos em compaixão, nos colocando no lugar do outro, para exercermos misericórdia, pois foi assim que Deus agiu conosco. A igreja sempre é tida como aquela instituição misericordiosa. É por isso, irmãos, que nós, aqui na nossa igreja, fruto do trabalho de irmãos, do olhar de misericórdia dos irmãos, nós temos e participamos da obra do Éden Lar. Porque irmãos misericordiosos olharam crianças que ficavam órfãos por conta dos seus pais morrendo, então se levantam, se ajuntam e buscam fazer algo para ajudar essas pessoas. A igreja e nós devemos ser ativos e fartos em misericórdia, mais do que todos os outros, porque mais do que todos os outros, nós conhecemos a misericórdia do nosso Deus. A misericórdia, então, se expressa em compaixão por o que está sofrendo, por aquele que está aflito e oprimido. Mas, irmãos, qual que é a grande motivação para sermos misericordiosos? O texto vai dizer para nós, o final dele: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, quando nós agimos com misericórdia, algo acontece extraordinário. Nós entramos no ciclo de misericórdia. Nós recebemos misericórdia, nós compartilhamos misericórdia e nós recebemos misericórdia de novo. Isso vai sendo uma realidade na nossa vida. Quando nós agimos com misericórdia nos nossos relacionamentos, nós compartilhamos misericórdia. A tendência é recebermos misericórdia. O natural é recebermos misericórdia. Quando um casal começa a agir com misericórdia um para com o outro, no final, um vai exercer misericórdia para com o outro. Mas quando não há misericórdia, há sofrimento, há brigas, há lutas, há o ambiente pesado, há o ambiente carregado. Mas quando nós entramos no ciclo da misericórdia, nós experimentamos a verdadeira felicidade, irmãos. Que coisa maravilhosa é entrar nesse ciclo da misericórdia. Eu gosto de pensar no ciclo da misericórdia como aquela expressão do futebol, e quem joga futebol conhece, é o toca e passa.
é 1, 2. Você toca e passa para receber. É como os argentinos gostam de chamar, é o toque me voe. Você toca e recebe. Você toca e recebe. É assim a misericórdia. Você passa misericórdia e você recebe misericórdia. Você toca misericórdia e você recebe misericórdia. É assim na vida cristã. Isso deve ser algo que acontece nas nossas famílias, nos relacionamentos entre os cônjuges, nos relacionamentos entre as mães e os filhos, nos relacionamentos entre os irmãos, nos nossos relacionamentos enquanto igreja. A igreja que entendeu o evangelho, irmãos, não é a igreja em que os irmãos não pecam uns contra os outros. Não é. Pelo contrário, a igreja que entendeu o evangelho é a igreja em que há misericórdia e perdão e restauração quando há pecado. É assim que é a igreja, é assim que é a família que entendeu o evangelho, é assim, irmãos, que nós devemos ser. O ciclo da misericórdia. Mas por fim eu quero fazer uma observação. Talvez você não receba misericórdia, agindo com misericórdia aqui nessa vida. O Senhor Jesus, a própria misericórdia encarnada, agiu com misericórdia durante toda a sua vida e mesmo assim, no final, morreu numa cruz de forma cruel e maldosa. Talvez, mesmo você agindo com misericórdia, você não vai experimentar misericórdia aqui nesta terra, mas esta promessa se estende para além desta vida. E um dia, mesmo se você não tiver experimentado a misericórdia aqui, você vai experimentar a misericórdia diante do Pai de toda misericórdia, do Supremo Juiz. O Supremo Juiz olhará para você e vai olhar com misericórdia. E um dia, então, você vai alcançar esta misericórdia final. Quantas motivações há para nós agirmos com misericórdia e com bondade para com os outros. Eu quero encerrar esta meditação dizendo: os misericordiosos são aqueles que compartilham a misericórdia que receberam. Você tem sido misericordioso? Você tem compartilhado aquilo que você recebeu de graça por Deus? Os teus relacionamentos mostram isso? Que você seja misericordioso. Que cada um de nós experimente a misericórdia. Que cada um de nós experimente a misericórdia quando pecar. Que cada um experimente a misericórdia de perdoar. Que cada um de nós possa ser considerado por Deus bem-aventurado, porque é misericordioso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Nós te agradecemos porque tu tens sido maravilhosamente misericordioso para conosco. Ó Deus, que esta misericórdia que nos alcançou possa também ser compartilhada àqueles que estão ao nosso redor. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs e a tua igreja nesta manhã com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando então ao final do nosso culto público. Eu quero dar apenas algumas instruções para os irmãos a respeito deste final de culto e a transição para a nossa EBD. Hoje nós teremos uma aula especial para os adultos aqui no templo com a dona Ana, nossa irmã. Então, ao final do nosso culto, nós convidamos os irmãos a continuarem aqui. Mas nós temos aqui na porta da praça um hall preparado para que você tire fotos com a sua mãe, para que haja um momento ali de interação. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Como nós teremos a EBD aqui depois do nosso culto, e para não ficar tumultuado ali, vai uma família por vez, tira a foto, e aí dá a volta e entra pela outra porta, tá bom? Para que não haja tumulto aqui, e assim a gente consiga fazer as coisas com ordem, com segurança diante da pandemia que a gente está enfrentando. Combinados? Então, vamos orar, encerrando o nosso culto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Quero chamar aqui à frente
o Paulo Eber. Paulo, vem orar, encerrando assim o nosso culto. E depois da oração, eu vou estar impetrando a bênção do Senhor. Nós encerraremos o nosso culto. Por esse momento, louvar ao Senhor, ó Pai, por estarmos na Tua casa, em segurança, com saúde. Obrigado, Senhor, por esse ajuntamento. Obrigado, Senhor, pelas mães, que nós temos. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre a vida delas. E obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, conseguir colocar em prática e agir com misericórdia, assim como recebemos do Senhor. Abençoe o nosso domingo, esteja conosco, nos abençoando. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia sobre você, sobre a tua família, sobre os seus amados nessa semana. Que Ele te dê a paz, te guarde do mal e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui presente e com todo o povo de Deus reunido em toda a terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Muito obrigado.